Algo que é importante sobre pessoas que passam por relações abusivas é o período pós essas relações, ou até durante essas relações, mas muitas vezes pós, que é o período em que elas passam por reações anormais a uma experiência vivida, reações que elas vão se perceber como não sendo elas próprias, como se elas não conseguissem ter a vida que elas tinham antes, né? Esse tipo de relação a gente pode pensar como esse tipo de reação como uma reação pós-traumática, similar ao do estresse pós-traumático, né? Na maioria dos manuais de psicologia, o estresse pós-traumático é considerado um transtorno que acontece pós alguns tipos de eventos, como por exemplo eventos de violência, eventos de acidentes, né? Você passou por um acidente de carro, por uma doença grave, ficou de cama ou internada no UTI ou foi assaltado na rua, né? E normalmente o estresse pós-traumático é definido a partir disso. Mas existe a categoria de estresse pós-traumático complexo, que é definida a partir de eventos traumáticos recorrentes. Por exemplo, essa categoria surgiu a partir do estudo de pessoas que vivenciaram guerras, né? Guerras é o quê? Vários eventos de perda, de violência seguidos. Mas a categoria de estresse pós-traumático complexo também abrange experiências de infância, né? Pessoas que tiveram infâncias difíceis, que tiveram experiências... Tá ajeitadinho aqui na câmera. Que tiveram experiências recorrentes de trauma na infância, né? Mas as vítimas de qualquer tipo de relação, sejam relações abusivas com familiares na infância, sejam relações abusivas quando adultas, no ambiente de trabalho, numa relação íntima, numa relação de amizade, principalmente em relações íntimas e familiares, as pessoas passam também por reações análogas ao estresse pós-traumático. Nós podemos mesmo definir, embora a categoria, quando incluída nos manuais de psicopatologia, elas não pensavam nesses eventos, hoje em dia as discussões e os artigos e o estatuto da pesquisa sobre esse tema hoje já coloca que o estresse pós-traumático pode ser uma reação possível a traumas oriundos de abuso emocional, abuso psicológico, abuso verbal, né, que é o que nós tratamos muitas vezes aqui. Não há necessidade só de violência física, né, de digamos, um parceiro, um familiar te agredir, mas de também o abuso verbal, psicológico gera esse tipo de reação pós-traumática. Então, que tipo de reação? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder hoje. Que tipo de reação é possível no estresse pós-traumático pós-relações abusivas, né? Primeira coisa a se levar em conta, as vítimas passam por essas reações traumáticas similares a quem passou por uma guerra ou passou por situações de violência, mesmo em relações breves. Tanto faz se são reações breves ou prolongadas, elas vão impactar. O que vai, no entanto, digamos, ampliar ou diminuir a quantidade de reações pós-traumáticas é a intensidade. Digamos, uma relação muito curta e muito traumática, onde havia muito abuso verbal, muita manipulação, muita violência psicológica, vai acarretar em muitas reações pós-traumáticas. Uma relação longa e prolongada, mas com abusos intermitentes, a cada um certo número de tempo tem paz, o outro tempo é muito abusivo, pode ter reações até menores, mas no geral o tempo importa. Se você passou por, digamos, muito abuso por muito tempo, as reações vão ser muito severas. Pessoas que passam por experiências familiares extremamente abusivas durante um longo período de tempo normalmente podem desenvolver transtornos de estresse pós-traumático complexo, ou seja, que é muito mais difícil de se resolver, de se tratar. Podem desenvolver transtornos de personalidade. Normalmente, transtornos de personalidade são resultados de abusos de longuíssimo prazo, né, na infância ainda. Então, prolongados podem agravar. Pode ser que, se for pouco abusivo por muito tempo, não seja tão grave quanto, por exemplo, muito abusivo por pouco tempo. Mas muito abusivo por muito tempo é o pior cenário possível, que é o cenário que desenvolve transtornos de personalidade a partir das experiências infantis, né? Que pode acarretar nisso.
ou pode acarretar em adultos totalmente depressivos, né, com crises severas de ansiedade, de pânico. Pânico muitas vezes tem uma relação com experiências traumáticas, né? Então, breves ou prolongadas podem gerar esses efeitos. A gravidade, que são essas reações, a frequência, o quanto elas destroem a sua vida social e atrapalham o seu desenvolvimento, se você for jovem, criança, ou atrapalham suas relações, se for adulto, vão impactar a severidade. Então, quais são as relações possíveis? Esse vídeo eu vou discutir isso. Quais são as reações possíveis? E aí a gente pode notar que há um estresse pós-traumático pós uma relação abusiva, né? Primeiro, ou durante uma relação abusiva. Muitas vezes, quando o abuso já se torna frequente, as pessoas já começam a sofrer de sintomas de estresse pós-traumático. Uma característica dele é que não basta romper a relação. Os sintomas permanecem por muito tempo e muitas vezes até não ser tratado, ou pode permanecer durante alguns meses, em casos de relações prolongadas, alguns anos. Quais são as reações possíveis? Primeiro, ansiedade generalizada. Muitas pessoas que são diagnosticadas após uma relação abusiva, quando buscam ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica com ansiedade generalizada, elas às vezes acham que já tinham antes. Só que se elas olharem para o seu passado, elas vão notar, não, peraí, eu não era tão ansioso. Muitas vezes a reação de ansiedade generalizada, uma ansiedade social também, são resultados possíveis de relações abusivas, né? Então você é diagnosticado depois, às vezes você pode até achar, nossa, é por isso que eu não sabia lidar com aquela pessoa, porque eu tinha ansiedade generalizada. Não, você desenvolveu nessa relação. Se você olhar para o seu passado, será que eu era tão ansioso antes? Pode ser que não tenha sido, né? Então, uma primeira reação possível, que é uma reação até bastante diagnosticada em vítimas, e significa até um diagnóstico equivocado, porque a ansiedade generalizada ali é um efeito colateral de um trauma, de um estresse pós-traumático. Porque ela é um efeito colateral. Você tem, na verdade, a patologia que deveria ser identificada é o estresse pós-traumático, com comorbidade de ansiedade generalizada decorrente do trauma, né? Entre as reações possíveis, a gente pode ter um medo intenso de eventos similares. Então, uma pessoa que teve um trauma num relacionamento íntimo, ao tentar novos relacionamentos, pode ter tanto medo que ela vai evitar relacionamentos. Ou, por exemplo, medo de que se repita aquilo. Ou ela pode ter, se foi no ambiente de trabalho, medo de tentar outro trabalho. Ou se foi a família dela, que foi um evento estressor, um evento traumatizante, ter medo de formar uma família, ter medo de ter filhos, por exemplo, né, em decorrência do que experienciou, do que passou, né? Então, mesmo se foi uma relação não tão extensa, isso pode acontecer. Esses medos de repetição. Por exemplo, se você conheceu alguém num contexto X, eu me relacionei com uma pessoa do meu trabalho e aconteceu, se tornou uma relação abusiva. Você pode não querer mudar de emprego e não querer mais estar naquele lugar. Você pode generalizar e acreditar que todas as pessoas naquele lugar são daquele jeito, né? Por exemplo, você se relaciona com uma pessoa religiosa da religião X e a pessoa é super abusiva. Você pode ter um medo intenso de ficar com pessoas de ter uma relação com pessoas daquela religião e não querer mais nem amigos. Isso acontece em trabalhos, isso acontece em religião, isso acontece nos contextos. O contexto, você pode ter um medo intenso daquele contexto, da repetição dos mesmos eventos naquele contexto. Essa é uma reação possível. A segunda reação, eu já tenho vídeo sobre isso, vocês podem procurar aqui no canal. Flashbacks emocionais. O que é um flashback emocional? É quando um gatilho, uma situação específica, te joga para dentro de você. Você começa a ter emoções descontextualizadas. Por exemplo, eu vou contar um gatilho que eu já passei. Que eu saí com uma pessoa que eu estava conhecendo, que eu estava me relacionando para comer açaí. E aí eu lembrava que eu comia açaí com uma pessoa que me fez muito mal no passado. E aí, de repente, isso aconteceu comigo anos atrás, eu começo a ficar cego, fechado e lembrando de coisas que eu não queria lembrar. E, no fundo, começar a me sentir mal e me sentir com medo. No fundo, o que eu estava tendo era um flashback emocional, estar com medo. Por que o açaí está me procurando medo, causando medo? E vira um gatilho. E aí eu como açaí e de repente eu sinto medo. E aí eu começo a me fechar e não. Aí a pessoa me pergunta, o que está acontecendo? Você
Você parece triste agora, o que está acontecendo? Na verdade, você está dominado por lembranças. E está sentindo as coisas que você sentia naquela outra relação. Pode acontecer com músicas, com alimentos, com locais. Você ir no mesmo local que você ia com outra pessoa, ou um local parecido. Música é muito comum, você não conseguir mais gostar da música que você ouvia quando estava numa relação, ou se você, por exemplo, tinha uma infância muito ruim, muito abusiva, familiares abusivos, ou você de repente ouve uma música que ouvia que era sucesso na época que você era criança, e você fica muito triste e não sabe a causa bem. Muitas vezes isso é um flashback emocional. Então tem um gatilho relativo ao contexto anterior. Outra situação comum que ocorre, que é decorrente de estresse pós-traumático, sonhos perturbadores com a causa, com a pessoa ou com situações análogas, né? Novamente, evocando a experiência que você passou. Se foi uma pessoa, você sonha com aquela pessoa. Se foi, ou pode sonhar com alguém parecido, alguém com condutas parecidas, né? Uma situação não resolvida se resolvendo no seu sonho. Você acorda nervoso, perturbado. Sonhos perturbadores são recorrentes no estresse pós-traumático. Dissociação é possível, dissociação muitas vezes, eu vou fazer alguns vídeos sobre isso, não sei se eu já tenho. Crises dissociativas, você tem uma crise em que você se desconecta do mundo. Muitas pessoas em crise dissociativa não se identificam com o seu próprio corpo, se sentem desligadas, se sentem no mundo da lua, né? Fora de si, se sentem, digamos, deitam em casa, não percebem o tempo passar, ficam horas na cama. Então, isso seria uma crise dissociativa, uma desconexão mesmo, né? Outro efeito, eu estou listando a série de efeitos, vocês vão se identificar com uns e não com outros, mas é importante que nós sabemos que se tem uma série deles, realmente é uma situação de estresse pós-traumático, se eles surgem depois de uma relação abusiva, ou durante, permanece durante um período depois. Então, hiperalerta, você tem um medo, você está sempre vigilante, medo daquela pessoa aparecer, ou medo de que qualquer... Você, por exemplo, você pode estar num estado diferente, uma situação diferente, você tem medo de que aconteça algo similar, ou que alguém fale com você da maneira que essa outra pessoa falava, então você vai ter um comportamento meio evitativo. Você vai estar tão alerta, com medo de eventos repetir, que você vai evitar eventos similares. Então eu falei de medo da repetição de eventos, então tem a ver com isso, mas você está sempre alerta. Isso acontece com pessoas que se relacionaram, por exemplo, com narcisistas, e de repente começa a ver que todo mundo é narcisista. É muito comum com quem saiu de um relacionamento desse. Depois de um tempo você pensa, não é bem assim, não é todo mundo narcisista, esse transtorno tem características bem definidas, e você começa a ficar mais tranquilo para conversar com as pessoas. Mas quando você está hiperalerta, você vai ter um comportamento evitativo, e qualquer pequeno sinal vai fazer você romper relações e se afastar, e isso leva muitas vezes ao isolamento. As pessoas se isolam, rompem amizades, não desenvolvem amizades, não têm novos círculos de amigos, o que é ruim para a recuperação, né? Você precisa ter pessoas que são fontes de apoio para se recuperar. Se você só se isola, mas quando você está hiperalerta, você se isola, porque qualquer pequeno sinal leva ao distanciamento. É possível que se desenvolva, e também tem relação com o medo, né? Desenvolva aversões ou fobias. Você pode ter uma aversão ao seu local de trabalho, se a pessoa estava ali. Ou uma aversão a uma religião, se a pessoa era daquela religião. Ou uma aversão ao estilo musical, se a pessoa frequentava espaços com aquele estilo musical. Então você pode ter uma aversão, uma fobia, porque elas te causam gatilho. E novamente, se você tem uma aversão, você se torna mais inflexível. Você não vai chegar perto daquele lugar. Então, essa seria um caso de maior gravidade de estar hiperalerta. Você está tão hiperalerta que você se torna fóbico. Aquela coisa te causa uma fobia, um medo irracional, e você vai novamente se isolar e ficar distante daquilo. Muito comum também, memórias invasivas. O que significam memórias invasivas? São memórias que você não vai ter tanto controle. Elas simplesmente aparecem, qualquer pequena coisa vai fazer você ter
um lembrete detalhado da sua experiência. Por exemplo, se o contexto abusivo era da sua infância, se alguém agiu e falou como aquela pessoa que te fez mal na infância, você vai lembrar detalhadamente do que aconteceu contigo na infância. Se foi um relacionamento quando você está na vida adulta, recente, você ainda está vivendo todas essas reações que eu comentei aqui, de repente você lembra detalhadamente. É engraçado, vítimas de relacionamento abusivos lembram tudo com muitos detalhes. Por exemplo, ela lembra a data. Até você se recuperar é engraçado. Quando a recuperação, o melhor sinal da recuperação é você esquecer. O esquecimento tem uma função protetora. Você esquece quando você já processou o trauma e já está se sentindo melhor. Senão, você não vai conseguir, por exemplo, se você teve uma briga no Natal, você vai chegar no Natal e vai ficar triste no Natal. Se vocês tiverem uma briga no aniversário, vocês vão ficar tristes, você vai ficar triste no aniversário. Você vai decorar datas e lembrar exatamente como aconteceu cada evento. E aí as pessoas abusivas não lembram tudo. Mas as pessoas que sofrem lembram, porque são elas que estão sendo traumatizadas. A pessoa abusiva pode realmente esquecer alguma coisa de muito ruim que ela fez. Mas quem sofreu o trauma não esquece. Quem é a vítima não esquece. E justamente essas memórias invasivas pense sobre isso e supere, aprenda a superar. Quando você começa a esquecer, é porque você está na via de superação. Se você já perdeu alguns detalhes, mas as pessoas que estão vivendo ainda no momento de estresse pós-traumático, elas são extremamente detalhistas. Elas de repente vão estar em algum lugar, vão lembrar de uma coisa e vão lembrar desse fato. É uma memória invasiva, você vai lembrar do nada e lembrar de tudo. E ficar pensando naquilo. No que você podia ter feito, no que aconteceu, no que a outra pessoa fez, nos pequenos sinais que estavam naquele evento, tudo em detalhes, no dia preciso, quando aconteceu e quem estava ali, e o que você falou, o que o outro falou, tudo detalhadamente. Esse é um aspecto do trauma, lembrar dos mínimos detalhes. Como eu falei, esquecimento significa que a gente já tem uma função protetora. Você esquece de certas coisas porque lhe fazem mal, mas ao mesmo tempo você esquece porque você já processou aquilo, já mudou o seu comportamento para superar esse trauma. Dificuldade de dormir pode acontecer, sei lá, porque as memórias invasivas podem causar a dificuldade de dormir. Muitas pessoas têm essas memórias justamente nos momentos de silêncio. Você pode estar trabalhando até bem, mas quando você chega em casa e vai deitar e está sozinho e não está conversando com ninguém, vem as memórias. E aí a pessoa não dorme. E aí piora a própria situação dela, porque não dormir aumenta a ansiedade. Né? Aumenta a dificuldade de concentração durante o dia. E se você não conseguir se concentrar durante o dia no seu trabalho, por exemplo, ou nos seus estudos, novamente vem as memórias invasivas. Então, as memórias invasivas, de um lado, significam essas coisas que você vai lembrar detalhadamente, mas elas têm como efeitos secundários a dificuldade de dormir. Porque você parou sozinho, vai vir as memórias, e aí você não dorme e não consegue se concentrar no dia seguinte, aí as memórias vêm de novo. E é um ciclo que fica se alimentando e você não consegue sair, né? Em decorrência também desse cansaço, olha, tudo isso, medo, hipervigilância, flashbacks emocionais, memórias invasivas, que podem diminuir seu sono e diminuir sua concentração, você pode ter reações físicas relativas a isso. As pessoas falam de sintomas psicossomáticos, não é só sintomas psicossomáticos, não são só psicológicos. Você pode ter sintomas físicos reais, fadiga crônica, você viver sempre cansado, porque você não está dormindo bem, você está lembrando daquelas coisas, aquelas memórias te desgastam, te cansam, te deixam numa situação de alerta. Alerta causa o quê? Estresse causa cansaço. Você pode viver num cansaço crônico, numa fadiga crônica, né? Isso aumenta a sua tendência a ter lesões e ter doenças e pegar viroses, adoecimentos diversos, inclusive ter doenças sistêmicas, né? Doenças sistêmicas é a maior propensão a inflamações e coisas assim. Você pode ter porque seu organismo está vulnerável, você está dormindo menos, você está estressado o tempo todo, você está hiperalerta. Essa não é uma condição saudável, então pode ter um adoecimento físico, sim, né? Outro sintoma possível desse estresse pós-traumático, você não ter, e é bem recorrente, mais prazer em coisas que lhe davam felicidade. Você não tem mais felicidade duradoura em atividades que você gostava, seus hobbies. Você gostava de ouvir música, mas aquela música, se ela virou gatilho de um momento, você não vai gostar mais dela.
Ou você gostava de cozinhar, mas aí você lembra que você estava cozinhando quando aconteceu tal coisa. E aí você vai perder o gosto por cozinhar. Você vai deixar de ter prazer em coisas que eram importantes para você e que você gostava de fazer. Eu já vi pessoas abandonando hobbies e atividades que lhes deixavam felizes após essa situação. Também o isolamento leva a isso. Você não quer mais, se você gostava de frequentar certos lugares, você vai deixar de fazer porque você não vai ter prazer, porque aquele lugar vai te causar memórias invasivas ou te deixar hiperalerta, com medo, então você não vai. Há relações que são menos comuns, mas que podem acontecer e acontecem, inclusive, podem levar a que uma pessoa que esteja vivendo estresse pós-traumático seja confundida com uma pessoa com transtorno de personalidade, que é, pós uma situação de trauma, você vai ter maior autocentramento, vai ser mais egoísta, porque você está em modo de sobrevivência. É possível que você seja mais egoísta e seja uma pessoa que só pense em si, porque você está tendo que sobreviver a um evento difícil. E pode ser que você tenha, por isso, empatia reduzida, porque no fundo você não vai se conectar emocionalmente com os outros, porque sua própria conexão com as suas emoções é perturbadora e já é causadora de fadiga, de cansaço, né? E tudo isso pode levar a que uma pessoa que era calma se torne mais impulsiva, se torne mais agressiva, tem mais impulsividade que o normal, pode ter reações, por exemplo, uma pessoa que sofre estresse pós-traumático pode, durante esse período, ter reações muito parecidas com outro transtorno, que é o transtorno de personalidade borderline. É como se fosse um borderline temporário. Você pode ter condutas autodestrutivas, pouco insight, relações dissociativas, reações impulsivas, tudo isso junto, né? Então você vai ter um autocontrole reduzido, é comum isso acontecer. Bom, o que eu acho importante para encerrar o vídeo, né? Nós, quando estamos passando por isso, uma situação de estresse pós-traumático, decorrente de uma relação abusiva, o principal sentimento que nós vamos ter é: nós não somos a mesma pessoa de antes. Nós não nos reconhecemos como somos. E nós vamos ter um desejo de restauração. E esse desejo de voltar ao que nós éramos, voltar a si, que possibilita que a gente busque terapia e busque apoio, né? O grande problema está nos diagnósticos equivocados. Às vezes você vai ser diagnosticado como tendo transtorno do pânico, porque envolve coisas relativas ao estresse pós-traumático, ou TDAH, porque você está avoado, ou você está hiperalerta, hiperativo em decorrência do trauma. Então há possibilidade de diagnósticos equivocados. É importante nós reconhecermos essas reações, principalmente se quem estiver assistindo e é psicólogo, reconhecer essas reações, porque pode não ser só uma ansiedade, pânico, TDAH pode ser um estresse pós-traumático, depende do contexto anterior, né? E para a pessoa que quer melhorar, é possível, e com o tempo isso passa, né? Mas é importante que nós busquemos ajuda, e uma ajuda especializada que vai saber identificar essas reações e não fazer um diagnóstico equivocado, fazer um diagnóstico com propriedade, identificando essas reações e as ligando ao contexto antecedente.